Olá, seja bem-vindo ao Dizendo Tudo desta segunda-feira. Veja agora os destaques de hoje. Polícia Federal intercepta carga ilegal de canetas emagrecedoras no aeroporto de São Luís. Greve de ônibus urbanos seguem sem acordo, passageiros enfrentam quarto dia. Federação Maranhense de Futebol segue sem acordo e ainda com intervenção. E mais, 40 mil pessoas e 182 prefeitos na pré-candidatura de Orleans Brandão ao governo do estado. Tudo isso e mais. Agora, no Dizendo Tudo, que já está no ar. Boa noite para você. A semana começou e a greve de ônibus de São Luís segue, ainda sem previsão de uma conclusão, de um acordo. Hoje, quarto dia de paralisação parcial dos rodoviários, apenas ônibus do sistema semiurbano circularam então na Grande Ilha, enquanto as linhas urbanas seguem suspensas sem uma previsão de acordo. O Ministério Público, por meio da 2ª Promotoria de Defesa do Consumidor, realizou hoje 2 reuniões para tentar avançar nas negociações sobre a greve dos rodoviários no sistema de transporte público da capital. A promotora do consumidor, Lídia Cavalcante, informou em entrevista que hoje os encontros podem discutir questões relacionadas ao funcionamento do sistema e aos impasses entre empresas, trabalhadores e o poder público. As reuniões ocorreram na sede da promotoria, no centro de São Luís, a primeira marcada para 10 da manhã, a segunda pela tarde, com a participação de representantes, inclusive da MOB, do SET. A segunda aconteceu pela tarde e ainda em discussão uma situação do transporte urbano, com a presença de representantes dos rodoviários, empresas e da SMTT. E foi protocolada ainda nessa semana uma ação cautelar movida pela gestão Eduardo Braide, com o objetivo de encerrar a paralisação do sistema de transporte coletivo de São Luís, que segue sem um relator definitivo no TRT. A peça já rodou por 3 gabinetes, hoje voltou para onde havia saído, onde havia começado. Na sexta-feira, 13, o desembargador Francisco José de Carvalho Neto determinou a redistribuição do feito ao desembargador Gerson de Oliveira, que é vice-presidente da corte, porque ele já é relator de uma ação protocolada pelos sindicatos rodoviários contra o SET por flagrante descumprimento de decisão anterior sobre o reajuste, aquele acordo de reajuste salarial. Mas Gerson entendeu que não havia prevenção nesse caso, encaminhou, inclusive, para uma nova distribuição. A sorteada agora foi a desembargadora Ilka Esdra Araújo, que reiterou o despacho para cumprimento de decisão anterior, mas para salvaguardar a autoridade da decisão proferida, devolveu o processo a Gerson de Oliveira. E a gente só espera toda essa confusão aqui do outro lado, sem definição. E hoje foi dia também de Consórcio da Amazônia Legal, palco importante para o Maranhão. No Fórum de Governadores da região. O evento marcará a posse do governador do Maranhão, Carlos Brandão, na presidência do bloco para este ano, em substituição ao governador do Pará, Helder Barbalho. O momento simboliza a união de um bloco que há quase 7 anos atua de forma coordenada para captar recursos e alterar legislações que reconheçam o custo amazônico. A ideia é que nos próximos dias possamos discutir pautas que são da maior importância para a Amazônia brasileira. Dentre elas, a preservação ambiental, que é uma pauta norte do consórcio, como também que a gente entende que a floresta consegue estar em pé com a inclusão social das pessoas. Então, que a gente possa levar o consórcio para o território, entender que é efetivamente o consórcio do povo da Amazônia. Então, estamos muito felizes de estar aqui hoje. A programação do fórum inclui uma série de câmaras setoriais que estão discutindo ações a serem desenvolvidas em conjunto nos 9 estados da região, em áreas como agricultura, meio ambiente, governança fundiária e políticas públicas para os povos indígenas. Na área da segurança pública, um dos temas que estiveram em evidência foi a prática de crimes ambientais, uma pauta comum aos estados da região. Desses 9 estados da Amazônia Legal, tem muitas particularidades, que é justamente isso que a gente está discutindo, a forma de entender esses crimes, a forma de combatê-los mais especificamente, e a gente troca essas experiências para que a gente saia daqui com um diagnóstico
é comum para todos os estados, porque afinal de contas é a Amazônia Legal e a gente tem que combater esses crimes ambientais, porque esse diagnóstico vai nos dar impulsionamento para as nossas ações, sejam preventivas ou repressivas. As discussões relativas ao meio ambiente passam pela exploração dos recursos naturais de forma sustentável. Está incluído nesse contexto o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, que fica em Barreirinhas e foi reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. O Maranhão, hoje, tem um patrimônio natural da humanidade, que são os Lençóis Maranhenses, da qual a gente atua nessa região, no sentido de trazer políticas públicas e preocupado principalmente com o desenvolvimento sustentável dessa região, né? O Lençóis Maranhense hoje está sendo visto pelo mundo, né? E a gente aqui no estado precisa ter esse cuidado, né? E levar as experiências do Maranhão e compartilhar isso com os outros estados e também buscar as experiências dos outros estados para poder implementar aqui no Maranhão, né? O fórum também será marcado pela Assembleia Geral de Governadores, momento de grande importância onde o consórcio da região deve apresentar marcos decisivos para o futuro, dentre os quais o lançamento do Plano de Transformação Ecológica da Amazônia, um edital de chamamento e doação de kits de combate a incêndios florestais e a apresentação de um inédito diagnóstico sobre crimes ambientais na Amazônia brasileira. No encerramento da reunião governamental, os chefes de Estado farão a leitura e a assinatura da Carta de São Luís, documento manifesto que pautará as ações unificadas dos 9 estados ao longo de 2026. A Polícia Federal apreendeu diversas canetas frascos do medicamento emagrecedor contendo tizepatida no Aeroporto Internacional de São Luís, na capital maranhense. A carga era transportada sem a devida autorização sanitária e sem o recolhimento de tributos. Material ilícito que foi localizado durante uma abordagem, inspeção, então, nas bagagens de um passageiro que havia embarcado em Foz do Iguaçu, e a Polícia Federal acabou abordando essa canetinha, que é uma substância que exige controle rigoroso, autorização específica dos órgãos competentes para a importação, comercialização aqui no Brasil. Todo o material apreendido foi encaminhado à sede da Polícia Federal para os procedimentos legais cabíveis. O passageiro vai poder, então, responder pelos crimes de contrabando de infração sanitária. Agora a gente gira com a informação, vai para o interior do Maranhão. A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem suspeito de agredir e violentar a própria namorada no município de Pinheiro, localizado na Baixada Maranhense. Conhecido, então, no caso, após uma denúncia feita pela própria vítima na delegacia. A mulher, então, relatou que o suspeito a agredia durante a madrugada com socos e mordidas. As marcas das agressões ficaram visíveis nas costas da vítima. A gente tem essas imagens aí. Após o registro da denúncia, os policiais realizaram diligências e efetuaram a prisão em flagrante do suspeito. A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal de Pinheiro, onde recebeu atendimento médico e em seguida foi liberada. O homem foi autuado por violência doméstica e conduzido à Delegacia Regional de Pinheiro, onde vai permanecer à disposição da Justiça. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 5 quilos de cocaína, prendeu 3 pessoas lá em frente à unidade operacional da corporação em Barra do Corda. A abordagem aconteceu após os policiais identificarem um carro circulando com iluminação em LED de intensidade intensiva, só que considerado irregular. No veículo estavam 3 pessoas, o motorista, uma mulher e um outro homem, segundo a Polícia Rodoviária Federal, que nenhum deles apresentou documentação ou identificação durante essa abordagem. Os ocupantes também demonstraram dificuldade para informar os próprios dados. Responderam também às perguntas dos policiais, o que levantou suspeita da equipe. Diante da situação, os policiais pediram que os ocupantes saíssem do carro para uma verificação mais detalhada. Durante a revista no veículo, foram encontrados papéis usados para enrolar cigarros, então cerca de 4 gramas de substância semelhante à maconha em um valor de R$ 1.040 em dinheiro. A gente faz um intervalo, na volta tem política, uma entrevista especial aqui com o deputado estadual Adelmo Soares e também mais informações sobre a política no Maranhão e o lançamento do pré-candidato ao governo do estado, Orleans Brandão. São 6h14, imagens ao vivo do bairro do São Francisco, em São Luís, fim de tarde nesta segunda-feira. Olha aí, trânsito já intenso, tanto na saída como na entrada da ponte do São Francisco. A gente volta já já.
De volta com o Dizendo Tudo, são 6 horas e 17 minutos e a gente já volta falando sobre a audiência que terminou ainda há pouco, de conciliação, sobre as eleições da Federação Maranhense de Futebol. Não houve acordo na audiência realizada na Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís. O juiz titular da Unidade Judiciária, Douglas de Melo Martins, marcou outra audiência para uma nova tentativa de conciliação no próximo dia 26 de maio. O resultado da audiência de hoje vai ser enviado ao Supremo Tribunal Federal para a decisão. Uma audiência que foi determinada pelo STF. Hoje, Douglas de Melo Martins propôs que fosse definitivo, então, um cronograma para a realização de eleições para a federação, 75 dias, com datas específicas para o processo eleitoral e publicar, inclusive, edital instituindo comissão eleitoral, regimento interno das eleições, prazo de inscrições de chapa e impugnações. Mas o acordo não foi aceito pela CBF e outros participantes. Agora, um outro acordo que foi definido agora há pouco em relação à greve dos rodoviários, a gente tem, então, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Marcelo Brito, trazendo, então, a atualização. A greve chegou ao fim, mas olha só, pode voltar o movimento dia 31. A gente vai ver, então, agora um trecho do que foi divulgado, então, pelo presidente do Sindicato dos Rodoviários, Marcelo Brito. Nós estamos aqui dentro ainda do Ministério Público, né, esperando a ata para a gente assinar. Então, o que houve aqui? Nós já temos a determinação que é do tribunal. O 5.5 mais os benefícios. Mas só que hoje nós viemos aqui, através, convidado pela doutora Lídia, fazer essa audiência sobre a situação do urbano que está parado. E o que foi proposto aqui? Voltar sem receber nada. E isso jamais eu iria aceitar, não aceitei. Tá? Então vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Sentamos e teve uma contrapartida para nós. Qual é a contrapartida? Vão pagar a diferença do salário de fevereiro que paga em março até dia 31, ficaram de resolver a situação em si total. Junto eles, prefeitura, porque a MOB já assumiu, já está o cumprimento da MOB. Inclusive já está até aí para pagar o retroativo. Tá? Mas vão aí concluir até dia 31 a situação desses empresários perante a prefeitura, junto com a doutora Lídia, no Ministério Público. Até dia 31 nós demos de novo voto de confiança, mas uma contrapartida veio. Vão receber amanhã, tá, a diferença do salário. Se até dia 31 não tiver uma resposta para nós, rodoviário, tá, nós vamos fazer de novo o nosso movimento. Agora a gente fala de parlamento estadual, já com a gente aqui o deputado estadual Adelmo Soares. Muito obrigado por aceitar o convite, por trazer detalhes, então, dessas discussões que acontecem dentro das sessões parlamentares. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Primeiramente, parabenizar você, por essa simpatia que você tem, transmitindo muitas informações à população de todo o Maranhão. E muito feliz de poder estar aqui com vocês, aqui dizendo tudo, Vamos ver se a gente consegue dizer tudo para você. Vamos às ordens. Deputado, a gente tem um ano eleitoral. Como é que está o parlamento, o trabalho que vem sendo desenvolvido lá? Ainda dá tempo, então, de trabalhar ao mesmo tempo que corre, então, para fazer, então, essa campanha, essa pré-campanha? Claro, Daniela, assim, quando a gente faz um trabalho consistente, e eu, graças a Deus, eu sou um deputado que foi votado em 216 municípios do Maranhão. Então tem um serviço prestado em todos os municípios. No final de semana eu estava lá em Joselândia, fazendo entrega de óculos, numa cidade que eu já construí um estádio de futebol, levei ambulância, fiz praça da família. Na próxima sexta-feira nós estaremos lá em Duque Bacelar, levando a carreta da mulher para fazer mamografia, consultas de vista, doação de óculos. Esse é um trabalho itinerante que a gente sempre faz. Então, assim, quando você não deixa para a última hora, e você é um deputado ou um político que trabalha sempre, como é o meu caso, então fica fácil, é só conciliar o trabalho. Por exemplo, participei agora de tarde de uma sessão lá na Assembleia da Frente Parlamentar Católica, junto com a deputada Helena do Alib, conversando sobre temas sobre moradia, sobre ação social, sobre as pessoas de rua, a vulnerabilidade das pessoas. Então, assim, sempre está articulando, trabalhando. Deus me deu assim uma oportunidade de poder fazer os bens. Esse próximo final de semana agora, a partir de quinta-feira, que é dia de São José, em Caxias, a gente vai estar lá no Brejinho, no povoado Brejinho, com a carreta da mulher, levando atendimentos, mamografia, ultrassom. Vamos, inclusive, fazer o primeiro mutirão de varizes
né, para as mulheres, como é o mês da mulher, todo dia é o dia da mulher, mas como é o mês da mulher, a gente vai fazer um mutirão de varizes para as mulheres que precisam acabar com a variz que incomoda tanto, aumentar a autoestima delas. Então vai ser sábado, vai ser quinta-feira lá no Brejinho, sábado lá na Volta Redonda na Escolinha Tia Joana, e no domingo a gente vai fazer esse mutirão lá na Praça da Trizidela, no bairro Trizidela. E na sexta-feira nós estaremos em Duque e Bacelar, com minha querida amiga Valdirene Bandeira e o nosso prefeito Flávio Furtado. Então são diversos trabalhos ao mesmo tempo. Muito trabalho, trabalhando em toda a região, mostrando o serviço, muito tranquilo, num momento muito feliz da minha vida. Como é que está o parlamento, inclusive? O parlamento está bem nessa expectativa, né? Esses 15 dias agora, a gente só se fala em partido, quem vai para o partido A, quem vai para o partido B, como é que está essa situação, que partido você vai ficar, qual é o grupo que você vai ficar, nominata daqui, nominata ali, tem nomes que participam de 2, 3, 4 nominatas, a pessoa coloca e vai criando fatos, e aí fake news dentro da Assembleia. Mas assim, é bom essa efervescência política, está chegando a hora de decidir realmente qual partido você vai disputar, né? Graças a Deus a gente está aqui no RPRD, que é o partido que hoje tem como presidente o Marreca, secretário de Estado do governo Carlos Brandão, mas está muitas articulações, muitas conversas, e temos aí até o dia 3, dia 4, para definir definitivamente o partido que a gente vai enfrentar essa nova disputa eleitoral. O senhor tem diversas bandeiras e tem um trabalho muito regionalizado, mas também, ao mesmo tempo, o senhor é conhecido em todo o Maranhão, votado em 216 dos 217. Exatamente. Como é que está esse trabalho seu como parlamentar e para alcançar, inclusive, as pessoas? O que elas precisam, de fato? Eu sempre utilizo a fala do Papa Francisco, né? Para ser um bom político, tem que sentir o cheiro do povo, tem que estar junto com o povo. E, Daniela, eu sou um cidadão muito simples, muito tranquilo. Eu trabalho todos os dias, vou para Caxias, vou lá para Carutapera, em todas as regiões do Maranhão a gente tem um serviço prestado. Graças a Deus eu tive a oportunidade de ser secretário de Estado da Agricultura Familiar, e como fui secretário a gente fez o quê? A gente visitou o Maranhão inteiro, já rodei o Maranhão pelo menos umas 4, 5 vezes. Você esteve comigo em muitas ações da Várias SAF, pastas, muitas exatamente. ações da SAF, muitas aventuras, muitas agritechs, né, que você esteve junto comigo. Então isso ajudou a levar nosso nome. Como a gente... Quem planta colhe e só se colhe o que se planta, eu sou um cidadão que vivo no Maranhão, rodando o Maranhão inteiro. Com muita coragem, disposição, muita alegria, como eu estou te falando. Eu estou num momento muito feliz da minha vida, porque eu estou fazendo o que eu gosto, que é a política do bem, levando realizações e transformando a vida de muitas pessoas. A gente tem ainda, 2026 ainda não terminou. Como é que vai ser o seu trabalho até então? O que tem de projetos, de ações, requerimentos? Como eu estou falando para você, a gente está trabalhando fortemente nessa questão do cirurgião vascular. Sim, focado na saúde. Na saúde. Nós criamos uma lei, que foi sancionada pelo governador Carlos Brandão, sobre o pé diabético, que é um tormento para aquelas comunidades mais distantes do estado do Maranhão, que não têm acesso à saúde. Então, praticamente são 5 maranhenses que perdem todos os dias um membro, devido ao pé diabético, à falta de conhecimento. Então, nós trabalhamos nessa área, focado na área da saúde, sem esquecer do trabalho social que a gente faz também no nosso gabinete lá em Caxias, prestando apoio às ações que o governo tem feito e como tem transformado a vida do maranhense. O governo Carlos Brandão, um governo incansável, obras em todas as regiões do estado do Maranhão. Então, eu estou muito feliz, muito tranquilo e, assim, muito otimista com a nossa reeleição, porque eu acredito na força do trabalho. E Caxias, deputado, como é que está a situação na cidade, na região? Famosa Caxias, né? Caxias tem visto. Caxias é uma cidade maravilhosa, de um povo muito trabalhador, e eu adoro minha cidade. Política dinâmica, inclusive. Dinâmica, muito dinâmica. Nós temos 4 deputados estaduais. Caxias merece continuar com os 4 deputados estaduais presentes, atuantes, defendendo a nossa cidade. E está trabalhando junto com o prefeito. Eu sou ainda aliado do prefeito Gentil Filho, ajudo muito nesse trabalho. Gentil Neto, desculpa. Nesse trabalho que a gente tem feito junto com ele, apoiando o trabalho dele. Ele é um jovem político, entrou na política agora, mas está mostrando para que veio. Então a gente está nessa linha. E Caxias é uma cidade maravilhosa, grande, imensa, já vai ter mais de 110 mil eleitores. Então vai ser bom, vai ser uma disputa interessante, e o povo é que vai decidir quem é que trabalha, quem merece continuar, quem merece o voto. O voto é o instrumento mais importante de reconhecimento do trabalho, onde a população, eu digo sempre, o gordo, o magro, o alto, o baixo, o rico, o pobre, tudo vai valer um nesse dia. Então é importante você ter o discernimento, saber escolher bem os seus candidatos e preparar, claro, para a gente poder continuar trabalhando pela nossa querida cidade de Caxias e por todo o estado do Maranhão. O Maranhão está merecendo e está tendo, então. Isso, a gente tem que estar atento às ações do governo, participando ativamente do nosso
do nosso mandato. Eu, como da base aliada do governador Carlos Brandão, tenho feito o meu papel na Assembleia, defendido os interesses do governo, também o interesse do povo do estado do Maranhão, porque quando a gente pega um governo que ampliou a rede de restaurantes populares, ampliou a capacidade de atendimento das hemodiálises, um governo que faz obra em todas as cidades, obras de asfalto, obras estruturantes, um governo que está fazendo uma metropolitana em São Luís, um governo que está fazendo agora a expansão da litorânea, um governo que fez muitas MAs, ampliou as redes de MAs em todo o estado. Então é um governo que tem, com certeza, um trabalho prestado. E eu, como eu conheço o Brandão desde muito tempo e também participei com ele quando ele foi vice-governador, eu sei da vontade, da municipalidade que ele tem dentro da sua alma e do seu coração. E agora vem a história da campanha eleitoral. A gente esteve lá no último sábado, não sei se você estava lá, mas foi uma festa gigante, mais de 40 mil pessoas. Muitos nem conseguiram entrar, né? Muita gente nem conseguiu entrar, de tanta gente que tinha. Mais de 180 prefeitos, mostra a força do governo, mostra a força da unidade desse grupo que vai continuar, se Deus quiser, nessa nova eleição com a vontade do povo. Deputado, muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos. Qualquer novidade, traga aqui para a gente do Dizendo Tudo. Eu que te agradeço, desejo boa sorte para você, a todo o pessoal aqui do estúdio, um forte abraço a você que está nos ouvindo. Vamos continuar trabalhando e construindo um mundo melhor, porque afinal de contas, quem trabalha merece continuar. Valeu. Obrigada, deputado. Falando então em relação a esse lançamento da pré-candidatura, cerca de 40 mil pessoas que transformaram aquele grande ato popular do lançamento de pré-candidatura de Orleans Brandão, do MDB, ao governo do Maranhão. Isso aconteceu no sábado, no Multicenter Sebrae, aqui em São Luís. Representantes de 11 partidos. PDT, PRD, União Brasil, Republicanos, Progressistas, Cidadania, Avante, Podemos, Partido Verde, Solidariedade e 182 prefeitos que também participaram do evento, reforçando a formação de uma ampla frente voltada para o fortalecimento do diálogo e da construção de propostas para o desenvolvimento do Maranhão. A gente tem as aspas aqui, que foi dito então pelo Orleans Brandão. Ele falou: "Tenho dedicado a minha vida à rodada ao Maranhão, cuidar dos maranhenses. Meu nome é Orleans Brandão e podem espalhar aos 4 cantos do estado que o futuro chegou e avisem a cada cidade, em cada bairro, em cada comunidade do Maranhão que o novo tempo chegou e a gente vai seguir em frente pelos trabalhadores, pelos municípios e por todo o Maranhão", disse Orleans Brandão no seu pronunciamento de saudação aos presentes. Com o tema Por Todo o Maranhão, o evento reuniu aí esse mundo de gente. 40 mil pessoas, que demonstrou a força do movimento que se consolida em torno da pré-candidatura de Orleans, em clima festivo, milhares de participantes vindos de todas as regiões do estado, entre filiados, representantes partidários municipais, prefeitos, deputados e também lideranças comunitárias. A gente já sabe, então, os nomes dos pré-candidatos que foram lançados até agora. Nomes lançados: Orleans Brandão e também Laésio Bonfim. A gente ainda tem os outros nomes que ainda não foram definidos, podem sair novos nomes, como Felipe Camarão, Eduardo Braide. A gente vai aguardar aqui. PSTU já tem também uma nova, então, novo candidato, pré-candidato. A gente vai trazer, então, todos aqueles que lançarem aqui, a gente traz a informação, já que aqui é Dizendo Tudo. A gente volta amanhã, meio-dia, você sabe, Hora News com Análio Júnior. A gente volta amanhã, 18 horas, espero você aqui. Olha só, fim de tarde, começo de noite aqui em São Luís, bairro do São Francisco. Olha, sem nuvem, não deve chover hoje. A gente volta amanhã. Tchau!